O título da aula é Dêem direção ao Senhor Supremo, não à Maia. Então nós temos que andar em direção ao Senhor Supremo. Não continuar andando em direção à Maia, à ilusão, como todos nós fazemos todo dia. Vamos ler só um pedacinho do que já lemos ontem, o final, para não perder o contexto da aula. Então, tem um verso aqui que Siddhartha Maharaj citou, que diz o seguinte: desista da má associação. Não ouça as misérias e músicas materiais. Não queira se associar com aqueles que falam de outras coisas e não do Senhor Supremo, que sempre falam de si mesmos e de todas as coisas materiais. Então, aqui Siddhartha Maharaj está falando, um verso, que fala justamente sobre isso. Não tenha má associação, desista da má associação. Desista daquele que fala coisas materiais. E o que é material? É tudo que não é falado sobre Deus. Política, esporte, qualquer coisa, contar da vida, como diz aqui. Se afaste daquele que fica falando de si mesmo. O ego extremamente alto, só fala de si, de si. Se afaste. Não tenha contato com essas pessoas, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Se você andar com muitos materialistas, você vai se tornar um materialista. Então, se você quer a devoção, você tem que andar com quem também quer devoção. A melhor coisa que podemos fazer é ter um contato maior com aquele que fala sobre Deus, que prega sobre Deus, escutar falar sobre Deus. Não ficar com coisas materiais, porque no trabalho só acontece isso. Na família, numa festa de família, só se fala sobre coisas mundanas, materiais. No trabalho, só se fala sobre coisas mundanas. Você liga a TV, só tem coisas mundanas. Você olha nas mídias sociais, só tem coisas mundanas. Com exceção, um ou outro está falando de Deus, coloca um verso de Deus, ou faz uma live sobre Deus. Mas a grande maioria não tem nada disso, somente coisas mundanas. Então, se afaste disso. Se afaste das coisas mundanas. E aí ele continua aqui. Mantenha-se longe daqueles que falam de coisas materiais. O nome dessa pessoa são Sansarika Visaya. Sansarika Visaya, aquelas pessoas que só falam coisas materiais. Associe-se com aqueles que falam Harikatha, falam sobre Deus, que falam sobre o Senhor Supremo e tudo o que está relacionado com o Senhor Supremo. Eu também não gosto de falar sobre assuntos materiais do mundo ilusório. Siddhartha Maharaj está falando. Sou um Virakta Sannyasi. Virakta Sannyasi é aquele que não gosta, ele fica nervoso quando todos estão falando de coisas mundanas. Ele não gosta nem de escutar isso. Mahaprabhu também era assim. Estou irritado com qualquer coisa relacionada ao mundo material. Esse era Siddhartha Maharaj. Então o termo aqui é Virakta Sannyasi. São poucos os Virakta Sannyasis. A maioria dos sannyasis, a grande maioria, quando está em contato com outras pessoas, também fica falando assuntos mundanos, mas Siddhartha Maharaj ele não gostava disso. Shriman Mahaprabhu também era um Virakta Sannyasi. Então, Srila Siddhartha Maharaj, ele escreveu, quando você vai ao médico, o médico
lhe dá algum remédio em glóbulos, eles parecem bolas de sagu, tapioca, Silathyara Maharaj fala. Se você tiver febre ou gripe, o médico perguntará quais são os seus sintomas. Lhe dará alguns glóbulos com remédio e você ficará curado. Ao mesmo tempo, também existem glóbulos vazios, sem nenhum medicamento neles, que você pode obter no mercado. Existem glóbulos vazios, como disse Silathyara Maharaj, existem aqueles remédios que não têm princípio ativo. No Brasil era muito comum, não sei hoje, mas há um tempo atrás, você comprava antibióticos que só tinha o excipiente, não tinha nenhum princípio ativo lá, só tinha o talco, que normalmente se mistura o princípio ativo. Então, o que ele está dizendo com glóbulos vazios é que não tem nenhum remédio lá, só tem ou farinha ou só tem talco, que é usado para fazer o remédio. Então, tem alguns remédios que você compra que são assim. O médico receita, ele pergunta o seu sintoma, você fala e ele receita o medicamento. Mas tem alguns remédios, como eu diz aqui Silathyara Maharaj, que são vazios, não tem o remédio, não tem o princípio ativo. Os médicos os compram para misturar diferentes tipos de medicamento. E depois os administram aos pacientes. Ambos parecem iguais, os glóbulos, com e sem remédio. Mas, se o médico lhe der glóbulos vazios, sem nenhum remédio, isso fará com que você se recupere. Silathyara Maharaj está perguntando. Se o remédio que você comprou na farmácia, o médico te deu, não tem o princípio ativo, não tem realmente o que vai te curar, isso vai te curar? Isso vai te recuperar da doença? Não vai, disse Silathyara Maharaj. Então, quando se trata de obter contas, japamala, você deve receber a japamala de um guru que primeiro ele cante nessas contas. Então, o guru, quando vai te dar a japamala na iniciação, antes de entregar na sua mão, ele conta na japamala. Ele canta o Mahamantra na japamala, nas contas da japamala. Receber a iniciação de Gurudeva e comprar a japamala no mercado podem parecer a mesma coisa. Na verdade, a nossa missão não vem de japamala. Algumas missões Gaudiya vendem japamala, mas sem o guru cantar, sem iniciação. Você vai lá e compra a japamala, mas é como o remédio vazio, o glóbulo vazio, a cápsula vazia, ou o comprimido, a draja, que não tem nenhum remédio dentro, só tem talco. Então, você comprar a japamala, ele diz no mercado, né? Mas aqui no Brasil tem algumas lojas que vendem japamala, algumas lojas indianas, tem algumas missões que vendem a japamala, mas é um comprimido vazio, sem nada. A japamala está vazia, sem o santo nome, sem o poder, sem a potência do santo nome. Muitos compram, isso agora é hábito, mas o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, quem segue os gurus que estão aqui ao meu lado, não faz isso. Se tem alguém fazendo que fala que é do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ele está desvirtuando. Porque o Sri Chaitanya Sarasvati Mati não dá japamala para ninguém, não vende japamala para ninguém, antes
de receber a iniciação. Porque na iniciação vem a potência de Deus no Santo Nome. O Santo Nome, Mahamantra Hare Krishna, ele vem do mundo transcendental, de Goloka Vrindavana. Ele não é algo que vem da Terra. Ele não é algo que vem dos planos celestiais. E nem dos outros locais de Vaikunta. Ele vem de Goloka Vrindavana, do lugar mais elevado de Vaikunta, do Paravioma, do mundo transcendental. E ele vem através do Guru genuíno, que tem a conexão direta com Deus. Não adianta também você receber uma Japamala cantada por um Guru que não é genuíno. Se o Guru não é genuíno, não tem essência, não tem o remédio lá dentro. Como que vai curar o paciente se não tem o remédio lá dentro? E a nossa doença está na alma. Então, para curar essa doença da alma, tem que ter um Guru genuíno que dá esse santo nome para nós. Tem muitos gurus aí que estão querendo ganhar dinheiro, são gurus falsos. E como saber se um guru é genuíno ou não? Não tem como exatamente afirmar, porque somente conhece um guru genuíno, o outro guru genuíno. Nós não temos essa capacidade de afirmar aquele devoto é um guru genuíno ou não. Mas existem sintomas. Srila Siddhar Maharaj falou, não escute somente a pregação. Você não pode dizer se uma pessoa é elevada ou se guru é genuíno somente com a pregação. Você tem que ver o comportamento dele. Mas também o comportamento, às vezes, tem alguns que não têm um comportamento tão apropriado, mas são gurus genuínos. Mas, enfim, é claro que ele não vai sair por aí fazendo coisas absurdas. Então, Srila Siddhar Maharaj fala, ele vai ser extremamente humilde, extremamente tolerante, ele vai dar honra para todos sem querer em troca. As qualidades de um devoto puro, de um guru genuíno. O guru genuíno tem que ser um devoto puro. Não tem como um guru ser genuíno se ele não é um devoto puro. Somente um devoto puro pode te levar para o mundo transcendental, pode te levar a ter amor puro por Deus. Não é qualquer um que pode te dar as informações corretas para você seguir e ir para o mundo transcendental, ter amor puro por Deus. Se aquele guru está falando para você, pode fazer o que você quiser, faça o que você quiser. Se não quiser seguir Ekadashi, não siga. Se não quiser ir ao templo, não precisa ir. Se você quiser ir na padaria comer algo lá, tudo bem. Não pergunte se tem ovo no produto que vende na padaria. Tem alguns que falam isso. Mas vai te levar para onde? Essa atitude, esse ensinamento que o guru está te dando. Não tem problema em comer ovo, comer o bolo com ovo. Qual o problema em comer um bolo com ovo? Qual o problema em usar droga, fumar uma maconha? Qual o problema? O problema existe. Se você quebrar princípios, você terá uma âncora amarrada ao seu barco. E o que acontece com uma âncora amarrada ao barco e jogada lá no fundo? O barco não anda. Você não vai avançar espiritualmente se você está quebrando princípios. E por que os gurus, eles sabem, a maioria sabe que não pode fazer isso. Mas por que eles falam, tudo bem? Para não perder o discípulo. Por quê? Porque ele olha o discípulo com um cifrão. Ele olha o discípulo como alguém que todo mês vai colocar o dinheiro na sua conta. Como alguém que todo mês vai te dar a doação. Então, um guru que não é genuíno, ele não está interessado na alma do discípulo. Ele está interessado em quanto o discípulo vai doar para ele ter o luxo, para ele ter um conforto, para ele comer coisas que custam caro, que ele gosta, para trocar de carro, para ter um celular do último modelo, ter um relógio que ele gosta. Existem gurus assim, a maioria dos gurus são assim, não são gurus genuínos. E aí que adianta ele cantar a Japamala no dia da iniciação? Tira foto, coloca nas mídias sociais, mas cadê a essência?
Cadê o santo nome que veio do mundo transcendental? Se ele nem ele tem, se nem ele tem, como é que ele vai poder transmitir isso? É isso que Siddhartha Maharaj falou aqui. E tem que cantar na Japamala, tem que cantar nas contas antes da iniciação. Continuando aqui, é a continuidade da aula que acabamos de ler agora. E o subtítulo é: Seja gentil consigo mesmo e com os outros. Ele vai explicar o que é isso, Siddhartha Maharaj. Seja gentil consigo mesmo e com os outros. Essa aula, como foi falado já, é a continuidade, foi dada em Nishin Rapali, é a parte da aula número 9, foi dada no dia 2 de janeiro de 2021. Siddhartha Maharaj falou em Bengali, e aí foi traduzido para o inglês, e agora vamos ler em português. Então começa assim um verso que Siddhartha Maharaj recita, e o verso fala o seguinte: tendo viajado por todo o universo e obtido a misericórdia de Gurudeva, Krishna dá a uma alma, e Gurudeva, a uma alma afortunada, e ela recebe uma semente da trepadeira devocional. Então, tendo passado por milhões e milhões e milhões de espécies, encontramos um Guru genuíno e Krishna, e nós recebemos a semente da trepadeira devocional. Bhakti Lata Bija. Bija é semente. Bhakti é devoção. E Lata é a trepadeira. Então nós recebemos a semente da trepadeira devocional no momento que o Guru dá a iniciação para a gente. É a semente. Se a semente não for genuína, não vai nascer a planta que você quer. Quando você planta, qualquer planta, a tula-se, por exemplo, normalmente nasce erva daninha. Agora, se você planta, em vez de plantar a semente correta, que é de um Guru genuíno, vem a semente que não é da devoção, vai nascer o quê? Por isso é importante ter um Guru genuíno. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19, verso 151. Muitas pessoas, elas cultivam batata aqui na Bengala Ocidental, em Hooghly, é o local, chama Hooghly. Em outros locais também. Eu sei que todo mundo gosta de comprar batatas de sementes de Punjab. Punjab é um local da Índia. Um saco de batata agora é vendido por 4 a 5 mil rúpias. Isso daí foi o ano passado. Em janeiro do ano passado, um saco de batata custava 4, 5 mil rúpias, mais ou menos. Mas quando você planta essas batatas, essas sementes dessas batatas, obtém muito mais colheita do que quando planta suas próprias batatas, sementes das suas próprias batatas. Então,
Quando você planta, como diz aqui Silachara Maharaj, a semente daquele local, dá muito mais batata. A colheita é muito maior. Quando você planta a sua semente, a semente das batatas que você tem, não dá tanta batata. Quando você planta as suas próprias sementes. Da mesma forma, você pode comprar a japamala no mercado, em qualquer lugar, em uma missão que venda, sem a iniciação do guru. Você pode cantar em tais japamalas. Mas Srila Siddhar Maharaj, ele disse que é apenas um exercício do dedo. Então veja só o que Srila Siddhar Maharaj falou. Aquele que compra a japamala, não tem iniciação de um guru genuíno, é somente exercício do dedo, de ficar aqui rodando, contando 1, 2, 3, 4, vai até 108, depois volta de novo, depois volta de novo. Exercício do dedo, está trabalhando o dedo. Se não tiver o santo nome vindo de Goloka Vrindavana, com a potência de Deus, Mahaprabhu colocou a potência dele no santo nome. É como exercício de dedo. Foi Srila Siddhar Maharaj que falou isso. Ninguém mais, ninguém menos do que Srila Siddhar Maharaj. As pessoas se esforçam tanto, ficam ofegantes, elas cantam e cantam, mas isso é apenas um exercício de dedo. Já vi muitas vezes como as pessoas cantam a sua mala, cantam a sua japamala. Elas cantam fervorosamente as contas e, ao mesmo tempo, conversam com os outros. Tem pessoas que fazem isso sim. Está cantando a japamala e aí está conversando, aí toca o celular, continua cantando a japamala, pega o celular com a mão esquerda, fica falando, às vezes 10, 20 minutos, cantando a japamala, assistindo TV, vendo. Tem alguns que até no templo, isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa ao Harikatha. A pessoa vir com a japamala dela no templo, na hora de cantar aqui, na hora de falar da pregação, falar sobre Deus, a pessoa está lá, normalmente no pescoço, com a japa no pescoço, para mostrar para o outro que ela está cantando. Já lemos aqui, Srila Acharya Maharaj falando, não temos que mostrar nada para ninguém. Não temos que aparecer para ninguém. Isso é o seu falso ego, que quer mostrar que você é um grande devoto, que você não larga a japamala. Até no templo você vem com a japamala. E aí, o que acontece? Alguns também fazem isso. Já aconteceu aqui de uma pessoa fazer isso. Não era da nossa missão, nem iniciado era. Ele comprou a japamala em outro local e veio aqui no templo com a japamala no pescoço. Na hora de prestar reverência, Dandavati Pranam no chão, ele encostou a japamala no chão. O que é isso? Falta de orientação de um guru genuíno. Não adianta você querer plantar a sua batata, a semente da tua batata, como disse Silachara Maharaj. Não adianta você comprar uma japamala e começar a cantar o Mahamantra. Você não vai ter o resultado adequado. Tem que ser cantada por um guru, ele tem que te dar o mantra, a iniciação. Guru genuíno, claro. E Silachara Maharaj continua. Isso é cantar o santo nome? Isso é cantar o santo nome? Diga-me. Como é possível estar dizendo o Mahamantra Hare Krishna e falando sobre algo ao mesmo tempo? Não é possível, Silachara Maharaj fala. É por isso que eu sempre digo a vocês que apenas a iniciação não é suficiente. Mesmo que seja com um devoto puro, com um guru genuíno,
não é suficiente somente se iniciar. É necessário a prática Shravana e Kirtan, escutar e cantar, escutar e pregar. Há mais uma parte importante, outra coisa importante da consciência de Krishna, que curará a sua doença. Cantamos todos os dias, todos os Ekadashis, cantamos todos os Ekadashis. Prasada Seva, Kariti Roya, Sakalapra Panchajai. Todas as ilusões mundanas, elas são conquistadas honrando a braçada do Senhor. Isso aqui está na canção Shuddha Bhakta. Cantamos todo Ekadashi. Domingo passado cantamos isso. Domingo passado foi Ekadashi. Nós cantamos essa canção. Isso aqui está em Sharanagati, no livro de Srila Bhaktivinoda Thakura. A canção foi escrita por ele. Eu sei quantas pessoas vivem. Já estive em muitas casas eles recebem iniciação e mostram algum incenso às deidades todos os dias, mas não oferecem boga às deidades. Se sua esposa ou nora cozinha, você deve oferecer isso primeiro às deidades e depois honrar a praçada. Se você não é casado e não há ninguém para cozinhar, então você pode cozinhar e oferecer a boga. Aqui Srila Charamani está falando que na Índia, ele já foi em várias casas, as pessoas oferecem incenso, mas não oferecem a boga, comida para a deidade. Quando ele está dizendo boga, aqui é comida. Ele não oferece, a pessoa não oferece a comida. E é o que ele fala, se a sua sogra, sua nora, sua mulher, a sua filha, qualquer pessoa cozinha, ofereça para a deidade. Se não tem ninguém para cozinhar, você cozinha e ofereça a boga. Como que você come se não tem ninguém que cozinha? De algum lugar você come. Então cozinhe e ofereça para a deidade. Tem que praticar, se lá Chara Maharaj está falando. Não adianta somente receber a iniciação, tem que praticar. Tem pessoas que comem boga a semana inteira, o mês inteiro. Às vezes, quando vem no festival, no templo, honram praçada. Mas durante todo o dia comem boga. Como que você pode querer uma vida espiritual adequada? Você pode querer um avanço espiritual adequado se você só come boga, sem a comida, sem oferecer a Deus, ao Guru? Você está adquirindo karma ruim. Você está comendo grão lá, ou a fruta, o que for. O dal, o arroz, a batata, qualquer coisa que você está comendo, tomando leite, qualquer coisa. Você está produzindo karma. Se lá Govinda Maharaj falou, comer boga é comer pecado. Você está cometendo pecado se você não oferece a Deus. Você matou um ser, você tirou a alma daquela planta, você tirou a alma daquele grão de arroz para comê-lo. E isso vai te dar um karma ruim. E se outra pessoa cozinhar para você, pior ainda. Se outra pessoa cozinhar para você e não oferecer no altar, você vai pegar todos os inimigos dessa pessoa. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a mulher, o marido, qualquer um, a nora, sogra. Se cozinhar, outra pessoa cozinha para você e não oferece para Deus, você vai pegar a luxúria, o desfrute que a pessoa tem, o desejo da pessoa desfrutar dos sentidos, vem para você através da comida. A ira, aquela pessoa nervosa que está cozinhando e não oferece, você vai pegar essa ira dela, da pessoa. A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego.
Então, quando nós comemos fora, quando a pessoa adora comer num restaurante, a pessoa adora comer numa pizzaria, ou pedir para entregar na sua casa, você está comendo pecado. E além disso, você está se intoxicando com os inimigos da pessoa que cozinhou. A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Então temos que praticar corretamente, porque senão você fica 10, 20, 30, 40 anos na consciência de Krishna e não tem avanço espiritual. Mas você canta Chapamala todo dia. Mas você canta como? Assistindo TV? Você canta no computador? Você canta atendendo celular? Você não honra a abraçada? Não tem avanço espiritual dessa forma. Então tem que praticar corretamente. Corretamente. Silachara Maharaj falou numa live que ele fez conosco pelo Zoom em 2020. Em 2020 ele fez essa live. E ele falou na live para eu pregar e treinar a nova geração da forma adequada. O que é da forma adequada? Eu tenho que falar para todo mundo que tem que seguir Ekadashi. Eu tenho que falar para todo mundo o que tem que fazer corretamente. Não ficar enganando ninguém. Não ficar escondendo a verdade. Ele falou, treine a nova geração da forma adequada. Então a gente tem que ler o que Silachara Maharaj está falando e seguir o que ele fala. O que Guru Maharaj falou, o que Gurudeva falou, o que Silatila Kemiriha Maharaj fala. Amanhã vai ter o Zoom dele, provavelmente. Nós temos que seguir eles. Para quê? Para praticarmos corretamente. Foi o que ele falou para mim, que eu tenho que fazer isso com os novos. E não só os novos, os antigos também que não seguem corretamente, eles têm que ser instruídos do que tem que ser feito. Porque tem muita gente aí dando aula, nunca fala o que Gurudeva falou, que é pecado você comer comida que não é oferecida no altar. Quando você vai na padaria, você está pecando na padaria. Quando você está indo num restaurante, você está pecando no restaurante. Não importa que é vegano ou não é vegano, se é vegetariano, não importa. Comer pecado e adquirir todos os inimigos que a pessoa que cozinhou tem. Então, nós temos que falar a verdade, não esconder. Se lá Siddhartha Maharaj falou, a meia-verdade é pior do que a mentira. Então, nós temos que falar a verdade para quem está escutando o Harikata. Não esconder. Não dar uma aula falando somente o que o outro quer ouvir. Isso é Preyu Kata. Silachara Maharaj já falou. Preyu Kata é você falar o que o outro quer ouvir. E Isreyu Kata é falar a verdade. Falar o que o outro tem que ouvir, que é para a evolução espiritual. Então nós temos que compreender isso, que é diferente, sim. Isreyu Kata é diferente de Preyu Kata. E nós temos que escutar quem fala a verdade, não quem fica encobrindo as coisas para ter mais gente seguindo. Quem encobre a verdade para ter mais seguidores, ele não está fazendo o que Mahaprabhu quis. Ele não está fazendo o que Gurudeva pediu, o que Acharya Maharaj pediu, o que Siddhartha Maharaj pediu. Não interessa o número de pessoas. Siddhartha Maharaj sempre falava isso. Eu quero qualidade, eu não quero quantidade. Não é porque você não vai falar o que a pessoa quer ouvir para ter mais gente. Não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. Uma vez, Silachara Maharaj, quando ele veio para o Brasil, na casa de Sripata Tapasi Maharaj, no primeiro dia que ele veio, que ele deu a primeira aula aqui no Brasil, na casa de Sripata Tapasi Maharaj, lá em Calcaia do Alto, ele falou, perguntado para ele falou, é melhor ter uma berinjela boa do que 10 berinjelas cheias de bicho. Quem cozinha sabe, a berinjela, quando você compra ela e ela tem bicho, o bicho caminha por toda a berinjela e ele suja toda a berinjela.
Aquela marca preta que tem na berinjela são as fezes do bicho da berinjela. Então, Siddhartha Maharaj falou, é melhor ter uma berinjela boa do que 10 berinjelas contaminadas com bicho. Então, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ele preza pela qualidade e não pela quantidade. Aquele que está querendo quantidade, ele não quer qualidade. Ele está querendo ganhar dinheiro, ele está querendo algo material em troca. Quem quer a quantidade está querendo alguma coisa em troca. Ou dinheiro, ou desfrutar dos outros. De alguma forma ele está querendo se beneficiar materialmente. Vamos continuar aqui a leitura? Todas as ilusões mundanas, elas são conquistadas honrando a praçada do Senhor Supremo. Você deve honrar a praçada. O que acontece em você? Aí tem um verso aqui que diz o seguinte. Se você come comida que vem de pessoas materialistas, a sua mente ficará contaminada. Quando a sua mente está contaminada, você não pode cantar o nome de Krishna. Esse é um verso que está no Sri Chaitanya Charitamrita, Antya-lila, capítulo 6, verso 278. Então, quando você come a comida que um materialista fez, pode ser sua mãe, que você ama ela. Pode ser sua mãe, pode ser sua esposa. Se é materialista, você vai se tornar materialista. E vai perturbar a tua mente. Se você comer a comida que um materialista fez, vai perturbar a tua mente. Por que perturba a mente? Porque, como eu falei agora há pouco, você vai ficar luxurioso. Você vai pegar a luxúria da pessoa que cozinhou, querer desfrutar dos sentidos. Você vai ficar irado. Você vai ficar cobiçando. Você vai ficar invejoso, tanto quanto quem cozinhou. Você vai ter o ego, tanto quanto quem cozinhou. E isso perturba a mente. E aqui, continuando o verso, quando a sua mente está perturbada, contaminada, você não pode cantar o nome de Krishna. Veja só como é importante não comer fora. Veja só como é importante você cozinhar e fazer e oferecer para Deus. É muito importante isso para a vida devocional. Mas a maioria não está assistindo a aula. Então, por que as pessoas fazem coisas erradas? Primeiro, porque não sabem o que o guru fala. Não têm a informação. E mesmo que tenha informação, como não praticam corretamente, não consegue seguir. A luxúria é muito grande. A pessoa quer comer fora. E a pessoa quer comer cada dia num restaurante diferente do outro. Desfrutar da comida. Comer pecado. Todo mundo adora comer pecado. Aquela comida quentinha. Você vai num restaurante, você come a comida quentinha. Você vai na pizzaria, você come a pizza quentinha. Você vem no templo, como teve aqui o festival, a comida estava na temperatura ambiente. Por que isso? Porque Siddhartha Maharaj falou, praçada não se esquenta. É claro que a temperatura da comida estava na temperatura ambiente, a comida. A comida foi oferecida antes de começar o programa. O programa durou 2 horas, 2 horas e meia. 2 horas, 2 horas e meia depois, a comida não vai estar quente. Mas nós estamos aqui no templo para desfrutar ou para servir? Porque praçada seva é serviço honrar praçada. Praçada seva. Tem uma canção que cantamos isso. Agora, você desfrutar da comida é pecado. Você comer em um lugar que não foi oferecido para Deus é pecado. Nós temos que compreender isso. É difícil? Sim, é difícil. Mas quem quer uma vida devocional adequada tem que fazer isso. Não há como ter um avanço espiritual sem algum sacrifício.
Srila Siddhar Maharaj falou no livro dele, O Vulcão Dourado do Amor Divino, o quanto você está disposto a se sacrificar para servir Deus. Quanto você está disposto a se sacrificar para fazer o serviço a Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer, eu tenho que fazer para mim mesmo e vocês para vocês mesmos. O quanto você está disposto? Você quer Deus, mas o quanto você está disposto a ter um sacrifício? Ou você vai querer, que nem hoje aqui em São Paulo está frio, o dia inteiro frio, e aí na hora de você honrar a praçada, você vai olhar e falar, poxa, mas ela podia estar quentinha, né? Aí a esposa ou alguém fez uma comida quentinha, provavelmente com cebola e alho, e você vai lá e come aquela comida quentinha. E vai se contaminar mais ainda com os inimigos. Nós temos que compreender, não basta somente receber a iniciação. Nós temos que praticar corretamente. Essa palavra é extremamente importante. Praticar, todo mundo pratica, mas é corretamente? É de forma correta? Essa aula aqui de Srilacharya Maharaj está falando sobre isso. Aí alguns falam, mas Srilacharya Maharaj, a aula dele é muito dura. A aula dele, ele pega muito pesado. Eu gosto de uma aula mais light. Eu gosto de uma aula, as pessoas falam. Eu gosto de uma aula mais tranquila. Eu gosto quando é falado um passatempo de Krishna, um lila de Krishna. Mas o que você adianta você saber o lila de Krishna, de Mahaprabhu? É bom? Sim, é bom. Mas o que adianta se você não escutar Harikatha falando o que você tem que fazer? Reforçando. Todo mundo já sabe o que eu estou falando aqui, o que eu estou lendo. Mas quanto mais você escuta, mais você vai ficar pensando, poxa, eu vou honrar praçada. É muito importante honrar praçada. E Srilacharya Maharaj falou, quando a gente prega para nós mesmos. Então, divulgue tudo isso que Srilacharya Maharaj falou. É muito importante isso. Divulgue para os outros. Em vez de escrever uma bobagem nas mídias sociais, que algum filósofo escreveu, que algum compositor escreveu, coloque um texto, coloque 4, 5 linhas falando algo importante sobre a devoção. Alguém dos seus amigos da mídia social podem ler e se interessar, mas todo mundo fica postando bobagem. Vai viajar, coloca lá para mostrar para os amigos que está viajando. Nasce uma flor bonita na tua casa, você vai lá e posta a flor. O que você ganha com isso? O que a flor ganha com isso? Se você escrever aí colocam lá Carlos Drummond de Andrade, eu não tenho nada contra ele, não tenho nada contra ninguém, os materialistas que escreveram, os poetas materialistas. Mas isso não vai acrescentar nada para ninguém, nem para você, nem para os outros. Coloque um texto pequenininho, algumas linhas, que Srilacharya Maharaj falou, que Gurudeva falou, que Srila Siddhar Maharaj falou. Nós temos que divulgar a consciência de Krishna. Essa é a nossa principal função. Mahaprabhu veio nos dar isso. Divulgue a consciência de Krishna. Distribua o santo nome para todos. Vamos continuar aqui a leitura. Continuando, falando sobre a comida. Agora tem um verso aqui que Srilacharya Maharaj citou, que diz o seguinte: se você come comida que vem de pessoas, já lemos isso, pessoas materialistas, a sua mente fica contaminada. Quando sua mente está contaminada, você não pode cantar o nome de Krishna. E aí, isso está, como eu já falei no Sri Chaitanya Charitamrita, Aí Srilacharya Maharaj fala, isso é dito nas escrituras. O que é comida materialista? É a pergunta. É a comida que não foi oferecida ao Senhor Supremo. Toda comida que não é oferecida a Deus é uma comida materialista.
A pessoa acha que somente comer carne que é pecado. Ah, eu comi carne, eu sou Gaudia Vaishnava, eu não posso comer carne. Mas você também não pode comer boga. É pecado também. Claro que são níveis de pecado, né? Você contribuir com a matança de animais é muito mais grave. Muito mais grave. Mas também comer verduras, comer legumes, comer arroz, dal, sem oferecer, também é pecado. Você acha que você é Gaudia Vaishnava, você pode comer qualquer coisa que não seja carnes e ovos? Não, se não for oferecido, não é bom. Você está seguindo, você está comendo uma comida materialista. É comida que não foi oferecida ao Senhor Supremo. Se você ingerir este alimento, a sua mente ficará suja e você nunca poderá cantar o santo nome. Quando diz o santo nome aqui, Srila Maharaj, já é bom frisar isso. O santo nome não é o que cantamos. O santo nome puro é sem ofensas. Nós cantamos Namaparada ou Namabasa. Já foi dado aula sobre isso. Namaparada, Namabasa. É isso que nós cantamos. Ofensa ao santo nome ou a sombra do santo nome. Para você cantar o santo nome de Krishna, você tem que estar com a mente limpa, não estar suja, e a comida não oferecida sujamente. Aí diz aqui, acontece lentamente, a sua mente existe na escuridão, ela vive na escuridão, e quando Maya a compreende, ela pode fazer muitas coisas. Maya, ela domina a nossa mente. Ela compreende o que nós desejamos. Você nunca será capaz de cantar o santo nome. Nunca nós iremos cantar o santo nome da forma adequada, que é sem ofensas, se continuarmos a comer comida que não foi oferecida. Maya, como diz aqui, ela captura a mente. Maya sabe, ela conhece nossa mente. Ela conhece o que nós gostamos de fazer errado. E aí ela vai colocar. Quanto mais comida não oferecida você comer, mais Maya atinge a sua mente. E menos você vai praticar a vida devocional. Srila Maharaj, ele contou uma vez numa aula anterior que ele conhecia um devoto na Índia. O devoto tinha se iniciado com Srila Siddhar Maharaj. Olha quanto tempo de iniciado. E o devoto comia todo dia o que a esposa cozinhava, sem oferecer no altar. De manhã, no almoço e na janta. Todo dia, todo dia, todo dia. O que aconteceu? Depois, comida materialista, né? Depois de um tempo, ele começou a comer carne. E depois de um tempo, ele largou totalmente a missão. Tudo isso porque comendo comida não oferecida, comida materialista. Então temos que tomar cuidado, temos que honrar a praçada. Ele falou já, Srila Maharaj, também em aulas anteriores, ele sabe que a gente é muito caído, que nós somos infantis. Então ele falou, de vez em quando, assim, uma vez cada 15 dias, né? Você, uma vez por semana, já extrapolando, você pode fazer uma refeição que não foi oferecida. Aí você come uma pizza, sei lá, você come num restaurante uma vez cada 15 dias, de vez em quando. Quanto mais de vez em quando, melhor. Mas o ideal é não comer nunca o que não é oferecido a Deus. Nunca. Se você quer um avanço espiritual adequado, não faça isso. O Guru está falando isso, as escrituras estão falando isso. Você vai perturbar a mente, e você, com a mente perturbada, não consegue cantar o santo nome de Krishna. Não há como. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Tem um outro verso aqui que Srila Maharaj fala. Ele fala o seguinte, irmão, o nome de Krishna nunca aparece em má associação. As letras do nome podem aparecer, mas o nome nunca aparece. Isso está escrito no Sri Sri Prema Vivarta,
capítulo 7, verso 11. Então, o que nós cantamos hoje são as palavras. Nós não cantamos o santo nome. Cantamos as palavras. Em má associação, sempre vamos continuar cantando as palavras. O santo nome só vai ser revelado para nós puramente se nós seguirmos corretamente, limparmos essa sujeira da alma. E quando você come comida não oferecida, você está sujando mais e mais e mais a sua mente. Você está encobrindo a alma com sujeira. Se você come fora todo dia, você tem encobrindo. Aí a pessoa pode falar, mas eu trabalho fora, como eu faço? Eu levo a marmita. Você tem vergonha de levar para a assada? Você tem vergonha de falar para o outro, para o amigo de trabalho, para quem for? Eu só como essa comida que eu faço em casa, eu ofereço para Deus. Você tem vergonha disso? Nós não podemos ter vergonha do que nós fazemos. Se você tem vergonha do que você faz, é porque você não tem fé que aquilo é o melhor. Você tem vergonha de sair com a marca de Tílaca na rua? Por quê? Porque o outro vai perguntar o que é aquilo? É uma forma de você pregar. Não temos que ter vergonha de ser Gaudiya Vaishnava. Nós temos que ter honra. Não que nós somos melhor que os outros, mas honra de nós termos encontrado esse caminho de Deus. Como disse de manhã na leitura hoje, que lemos do livro O Vulcão Dourado do Amor Divino, Mahaprabhu veio dar o teísmo mais puro. O teísmo mais elevado foi Mahaprabhu que veio nos dar. E por que vamos ter vergonha de levar a comida onde almoçamos, onde jantamos? Qual o problema? Amanhã é domingo, amanhã você vai almoçar na tua mãe, no teu pai. Né? Se eles não forem devotos, é uma comida que não foi oferecida. Leve a sua comida para a assada. Dê para a assada para eles. Dê para a assada para eles. Leve a assada que você ofereceu na tua casa. Dê misericórdia para a família toda. Você gosta tanto do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, da tua irmã, de todo mundo gosta, você gosta da tua família, dê misericórdia, Jivedoya, dê praçada para eles. Faça uma comida que todo mundo gosta. Faça algo doce, todo mundo gosta de coisa doce. Faça sobremesa você, ofereça em casa, leve lá. Qual o problema? Não temos que ter vergonha de ser Gaudiyas Vaishnavas. Vamos ver se vamos parar por aqui a leitura. Amanhã continuaremos, amanhã à noite, a partir desse ponto aqui. Deixa eu me marcar mais ou menos aqui. Não tem como marcar, né? Mas eu vou tentar ver onde paramos para amanhã continuar daí. Vamos ver agora se alguém fez algum comentário. E aí vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Por enquanto não. Só o Ishan Krishna Prabhu, ele falou que o som tá bom hoje, né? Que o microfone está bom. Que bom que hoje dá para escutar bem. Durante o dia de manhã, está com uma obra aqui do lado, na escola, que tem aqui ao lado do templo, e tem um barulho muito forte de batidas, enfim, né? Mas logo, logo eu creio que vai acabar. Mas é bom que o microfone está funcionando bem para que todos ouçam o Harikatha de Silachar Maharaj, ou dos gurus, né, de manhã de Srila Siddhar Maharaj. É importante escutar. Vamos então cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Amanhã de manhã, como todos os dias, o Mangal Arati começa às 7 horas e a leitura do livro às 8 horas da manhã.
Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. 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 Jadavaya Madhavaya Krishnavaya Namaha. Gopala Govinda Shri Madhusudan. Giridhari Govinda Pradana Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunanda. Bhalamata Dasa Raghunanda. Ishai Gosai Gori Charana Banda. Jahute Vinana Sadistapura. Ishai Gosai Jala Purishara. Tamabara Padare Mukora Pankaya. Chandra Charana Sevi Bhakansameva. Janame Janare Morare Yadila. Ishai Gosai Radha Krishna Nitya Lila Purina Bhattacharya. Adande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Adande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pada Karma Puriyana. Hari Nama Sankirtana Kore Narottamada. Hari Nama Sankirtana Kore Narottamada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare.
Vamos ver quem está conosco hoje participando. Temos aqui conosco hoje Ishan Krishna Prabhu, a Jamuna Devidasi, Rajibhuvan Jadavi. Deixe-me ver aqui quem mais está. O Rimon Ghosh Prabhu, Arjuna Krishna Prabhu, Andréa Ferreira, a Maline Devidasi. Então, agradeço a presença de todos que estão aqui conosco hoje. Vejam só hoje essa aula, a importância de honrar Prasada. A importância de honrar Prasada. Quem não pegou a aula, não pegou essa parte, escute novamente, vai ficar gravado no Facebook e dentro de alguns dias, ou no mês que vem, na verdade, é daqui 2 dias, né? Eu acho que já vai estar no canal do YouTube. Então, vejam de novo essa aula, é muito importante honrar Prasada. Se você quer uma vida devocional adequada, você tem que honrar Prasada. Dando a Atprana a todos, até amanhã às 7 horas da manhã com o Mangal Arati, e vamos ver amanhã também o Darshan de Sila Tilaka Niriha Maharaj, depois do programa aqui do Templo de São Paulo.